Vamos ler a palavra, começar lendo a palavra aqui, 1 Samuel 30, Deus colocou no meu coração essa palavra que diz assim. Eu vou ler, eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura, embora depois a gente vai falar versículo, vai fazer uma aplicação aqui versículo por versículo da palavra. Eu trouxe até aqui uma Bíblia, a mensagem. Mas vamos ler aqui nessa versão. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esse é o texto da palavra de Deus. Irmão Gilles, solta aí o vídeo, por favor, o som. Vocês sabem o que é isso? Tem países que correm risco de uma guerra. E muitas vezes... Obrigada, assustador, não é? Fala assim. Obrigada, irmão Gilles. Eu só coloquei isso assim, tem muitos países hoje que estão na beira da guerra ou estão numa guerra. Então existe um comunicado do governo que quando vai haver um ataque, seja nuclear, seja um ataque aéreo, essa sirene toca e você tem que evadir o local rapidamente. São minutos para que você largue tudo que você tem na hora e corra para um abrigo que já está previamente escolhido, onde você vai se esconder, onde você vai se proteger desse ataque. A minha pergunta é, Fernanda, quando você ouvir esse ataque, a gente está aqui numa guerra, a gente sabe que tem um subsolo, quem não conhece a igreja, que tem um subsolo aqui atrás, pode se esconder se ouviu na coisa. Você sabe que você tem 2 minutos. Olha o que ela fez ali, não sei falar nada. Abraçou o Davi. Você vai sair correndo, mas é mais rápido. Talvez seja mais rápido sair sozinha. Você vai? Não, Davi nem respirou ali, ela já, abraçou. Lígia, você está aqui. Tocou o apito. Você tem 2 minutos. O que você vai fazer? Mas ela vai demorar até você conseguir levantar ela. Não é melhor você se salvar? Fica lá no abrigo orando por ela. Ela vai se arriscar, não chegar lá, mas você vai arrastar ela, vai carregar ela, vai levar, não é? Quando eu falo isso, você não pensa assim, eu vou fazer o que eu for, mas eu vou agarrar quem me é mais precioso. Meu filho Davi, esteve na guerra da Ucrânia, e ele em alguns momentos ouviu as bombas estourando lá. Estava sozinho, não precisava correr para salvar ninguém. Mas é um som que ele falava assim, contou pra gente depois, porque ele não contou no momento, senão eu e Davi, acho que a gente é que corria, pegava um avião e corria para lá. Mas depois ele contou, dá um medo, dá uma sensação de que você ali a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Por que eu estou lembrando isso para você que é tão claro na sua vida? Talvez a gente nunca pensou numa coisa de guerra, assim, apito, porque graças a Deus, com todos os nossos problemas, nós não vivemos esse risco. Hoje não vivemos esse risco. Mas quando eu leio Davi, quando eu leio esse momento de Davi, na hora eu correlacionei com essa realidade, a realidade de Davi. Eu tenho que te contextualizar mais ou menos o que eu estou falando, a leitura que nós fizemos de Davi. Davi está no momento que ele ainda está naquela fuga do rei Saul. Saul busca matar Davi. Ele, embora soubesse que já era ungido rei, ele já tinha sido ungido rei, ele sabia que era da vontade de Deus que ele governasse aquele momento, aquele lugar, ele ainda não estava como rei de fato.
E ele fugia, e ele, para se sustentar, para ele continuar vivo, ele se aliava a exércitos, e ele lutava guerras, muitas vezes de exércitos. Ele estava sempre ali. Se você pegar o contexto aqui de 1 Samuel, você vai entender isso. Mas só que numa desses momentos, se você olhar lá o capítulo 29, você vai encontrar Davi se apresentando para uma guerra, querendo ser aliado aos filisteus, e os próprios filisteus falam: não, eu não quero ele aqui, porque ele é um povo estranho, que de repente ele pode estar traindo a gente, e ele desiste, e ele sai daquela guerra. O nosso capítulo 30 começa dizendo assim, lá no versículo 1. Repito aqui, eu vou ler a versão que eu marquei, e eu queria tirar algumas ponderações do texto, verso por verso. Eu não quero inventar, eu não quero criar, eu quero só que você leia comigo o texto e entenda, e deixa Deus falar para a sua família. Aquilo que Deus coloca na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, serve para a nossa vida. Eu costumo dizer que eu leio a Bíblia assim: Evelise, você é para mim. Ainda bem que eu encontro um monte de Davi aqui, né? Porque aí eu já sei que é para você, Davi, não é para mim não. Mas eu leio e falo: Evelise, esse texto é para mim. Eu preciso aplicar para a minha vida. E eu quero te convidar a aplicar essa história de Davi, se colocar agora no lugar de Davi e entender como Davi venceu mais essa batalha, para que você vença essa batalha na sua casa, na sua família. A sua luta pessoal vai ser vencida através do exemplo de Davi agora. O capítulo 30 começa dizendo que 3 dias depois, lembra que eu falei que ele foi lutar uma guerra que não era dele, ele estava lá numa guerra que ele não era dele. 3 dias depois, ele chega no acampamento e descobre que os amalequitas tinham entrado no acampamento e levado as mulheres, filhos, rebanhos, todos os bens, todas as pessoas queridas dele e dos seus guerreiros. A primeira coisa que tiro dessa lição, o primeiro momento que eu tiro dessa situação, é que muitas vezes você tem chorado a perda da sua família, a perda da paz no seu lar, a perda das bênçãos de Deus no seu lar, porque você escolheu lutar guerras que não são suas. É tão importante a gente fazer saltar o texto para a nossa vida, porque muitas vezes a gente está tão ocupado, e muitas vezes não são coisas erradas. A gente está ocupado trabalhando muito para prosperar, a gente está ocupado servindo a Deus na casa de Deus, a gente está ocupado tentando ajudar uma outra família, que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo dentro da nossa casa. A gente abre brechas, a gente abre o caminho, a gente sai pela porta da nossa casa e deixa a porta aberta para resolver problemas que não são nossos, problemas que Deus não te chamou para resolver, em nome de uma desculpa, em nome de uma causa boa, em nome de um orgulho, em nome de crescer mais. Mas o mais importante, nós estamos deixando para trás. E de repente a sirene pode tocar e você não está lá no acampamento. E de repente a sirene vai tocar e você não está perto do seu filho para resgatá-lo e para levá-lo para o lugar santo, para o lugar cuidado, para o lugar protegido. A grande verdade é que essa sirene vai tocar, mas não vai ser uma sirene, vai ser uma trombeta. E nós sabemos que está muito perto desse dia acontecer. A trombeta vai soar. A minha pergunta é: você está perto da sua família? Quando a trombeta soar, você vai subir com a sua família? Será que quando Jesus vier levar os salvos, resgatados em Cristo Jesus, você vai poder olhar em volta e falar: opa, todo mundo aqui, que bênção? Ou será que de repente você vai olhar e falar: mas cadê meu filho? Cadê meu irmão? Cadê meu pai? Cadê meu sobrinho? Cadê meu neto? Porque você nem lembra aonde ele está. Fique atento, porque a nossa guerra não está lá fora.
A nossa grande batalha está dentro da nossa casa. E você precisa pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você entender a necessidade dos seus filhos. Às vezes a gente fica se preocupando lá com o governo, a gente fica se preocupando com a guerra que está acontecendo não sei aonde, a gente fica se preocupando com a crise econômica. Esse não é o problema, esse não é o nosso problema. O nosso problema é cuidar, proteger e resgatar os nossos filhos das lutas que eles estão vivendo. Está muito em voga, eu nem assisti, mas está muito falado aí uma minissérie, eu acho que Adolescência, não sei se alguém assistiu, né, o pastor mesmo, Duni, estava falando, ainda não consegui assistir, mas eu já sei que fala exatamente sobre isso. Filhos, adolescentes suicidando, drogados, envolvidos com pornografia, envolvidos em situações de promiscuidade, e pais bonitinhos, felizes, comprando carro novo, levando para a família para Disney. Maravilha isso tudo, isso é bênção de Deus. É muito bom ser abençoado, porque Deus é um Deus próspero. Mas aí, daqui a pouco, eu tenho certeza que vocês conhecem, quando o vizinho suicidou, a adolescente suicidou, por quê? Um menino tão bom, uma pessoa tão bem, porque ninguém enxergou as dores internas que ele estava passando. Para de lutar as guerras lá do mundo. Para de se ocupar com informação que não vai te levar a nada. Foca na sua família. A sua família é o seu primeiro ministério. Então, para eu dizer se você é próspero, a prosperidade maior é quando eu olho para minha família e falo, opa, está todo mundo caminhando aqui. Problema, dá uma escorregada, mas está caminhando aqui e estamos juntos. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção no texto. Mas seguindo o texto, né, diz que Davi, quando volta, chegou lá, ele diz assim, o texto diz, suas mulheres, seus filhos e filhos tinham sido levados prisioneiros. É importante notar que o inimigo, ele sempre vai tocar naquilo que a gente mais ama, naquilo que é mais precioso. A palavra de Deus nos alerta que ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente às vezes está brincando de ser crente, está brincando de ser pai, está brincando de ser mãe. Vamos embora, legal, tá bom, o importante é brincar aqui junto, o importante é estar numa escola boa, o importante é isso. O inimigo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ai, que palavra pesada, né? Num dia festivo, num dia de celebrar a família, mas a gente está aqui para lutar pela cura, restauração e salvação das nossas famílias. O texto diz, de repente Davi percebeu que estava em apuros. Pulei um. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente até esgotar as suas forças. Vou dar um respiro para vocês, vou parar de brigar. Pode chorar. Está doendo? Pode chorar. Pode sentar e chorar. Não tem problema. Porque às vezes vai dizer, não chora, não reclama. Não chora, gente. Lamenta sim. Vai lá, senão o livro de Jó não servia na Bíblia. Senão os salmos, a gente tinha que tirar metade dos salmos. Pode chorar diante do Senhor. Se você hoje está sentindo uma angústia no coração, se alguém na sua família está se perdendo em meio a uma perdição do mundo, seja espiritual, seja física, seja material, pode chorar. A palavra diz aqui que Davi sentou e chorou incontrolavelmente, até esgotarem as suas forças. Mas eu também preciso te dizer que há tempo para todas as coisas. Chorou? Enxuga a lágrima, se levanta e vamos embora caminhar e ver o que Davi fez. Será que o texto termina aqui? Davi chorou e foi um dia triste, que pena, perdi minha família, que pena, agora meu filho não tem mais jeito, que pena, né? Agora minha mãe já está com uma sentença de doença incurável, ai que pena, né? Mas agora meu marido já falou que vai se divorciar de mim, ai acabou, vou chorar aqui. Peraí, deu uma choradinha, levanta, respira, limpa os olhinhos e vamos buscar aqui agora o que Davi fez.
A dor não pode te paralisar. A dor não pode te paralisar. A maior arma do inimigo é paralisar a sua vida. O que ele sabe que é a melhor forma de destruir a sua família, a sua casa, a sua carreira, o seu ministério, é paralisar você. Então ele vai usar artimanhas para que você paralise e fale, não tem mais jeito. Paralise e fale, não adianta. E aí assim você não pode ficar parado. Então Davi chorou, se lamentou, mas de repente, ele, está até no texto aqui, de repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens ressentidos com as perdas das suas mulheres falaram em apedrejá-lo. Essa partezinha me saltou assim no texto, porque a gente vai lendo a palavra para que salte assim. Eu vou trocando de versão da Bíblia, porque assim, eu vejo que isso é muito realidade nos nossos lares. A gente tem um problema, o marido perdeu o emprego. Aí a esposa vai falar assim, a culpa foi sua, porque você não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, o filho não passou lá, está estudando concurso, não estudou. Aí vem o pai e diz, você que não quer nada fora do Brasil, você que não estuda, você não sei o que lá. E aí o filho fica com raiva, sai de casa, aí o outro, é assim ou não é, gente? Aquilo que deveria ser o seu porto seguro, a casa que deveria ser o lugar de união, o lugar de amor, transforma-se na maior batalha. A Bíblia fala que um reino dividido, o que acontece? Se destrói, não prospera. E nós precisamos ter cuidado, porque a gente precisa entender que há necessidade de corrigir, há necessidade de exortar, há necessidade de alertar, mas a maior necessidade é amar e abraçar e acolher. Porque a palavra de Deus diz que o amor constrange. Então, quando eu vejo meu filho andar em caminho errado, quando eu vejo alguém da minha família, o meu irmão, me trair por alguma forma, ou qualquer outra situação, eu preciso acolher e andar no reino fortificado. Hoje eu estava falando com o Davi, a gente vê lá o filho pródigo. O filho pródigo fez tudo errado, desonrou o pai de todas as maneiras, mas aquele pai estava na porta, e quando o filho veio, ele não falou, vem cá, senta aqui que primeiro a gente vai conversar. Eu quero saber o seguinte, você vai me pagar o dia que você levou, você me envergonhou, você me desonrou, você fez isso, você fez aquilo. O que o pai fez? Eis que estava perdido, agora foi achado. É isso que Deus quer, que nós abracemos, amemos. Eu não estou dizendo que você não precisa no momento certo conversar, corrigir, exortar, mas primeiro, mostre o amor de Cristo na sua família. Faça do seu lar um lugar aonde Cristo quer habitar. E Cristo não habita onde não tem paz. Eu preciso transformar o meu lar num lugar de paz. Um lugar que exale o perfume de Cristo. Um lugar que as pessoas entrem e falem, tem uma coisa aqui diferente, eu quero ficar aqui. Onde seus filhos vão se casando, mas querem voltar, querem estar junto, querem ficar junto. Lá em casa ele fala, tem almoço, tem janta. Às vezes eu falo, gente, mas vem. Não é assim que faz? A gente fica, mas é muito bom. Mas tem gente que cresceu, vai embora. Não, cresceu, vou estudar lá, vou aqui. Porque ele não quer ficar abrigado naquele coração. Será que você pode dizer, mãe e pai, que o seu filho sente o seu amor incondicional por eles, da mesma forma que Deus nos amou? Você já imaginou se Deus tratasse você como você está tratando o seu cônjuge? Você já imaginou se Deus tratasse você como você está tratando o seu irmão, seu pai, seu filho, seu neto? Você já imaginou se Deus castigasse a sua vida conforme você castiga aquele irmão da igreja que errou, que traiu, que te aborreceu? Eu penso assim, gente, eu já estava fulminada. Mas se Deus
tocou na minha vida, se Deus me amou, se Deus é o meu lugar seguro, se Deus é o meu refúgio, se Deus é o lugar onde eu quero estar, eu preciso abrir a minha vida, abrir a minha casa, para ser esse lugar seguro. Cuidado, muito cuidado, porque quando os amigos lutam entre si, é o inimigo que está operando. Quando numa casa você desalia entre as pessoas, quer dizer que quem está dominando a sua casa é o inimigo das nossas almas. Ah, Deus reina na minha casa, mas eu não quero que fulano entre aqui. Ah, Deus é maravilhoso, mas não senta perto de mim. Eu vou te contar uma coisa, não é Deus que está enchendo a sua vida, é o inimigo que está forjando a sua vida. Muito cuidado. Mas Davi vai virar o jogo. Ele já chorou, ele já se lamentou, ele já percebeu que o povo ali estava todo mundo muito inflamado, que aquilo podia dar um problema sério. E aí a Bíblia fala no versículo 6, mas ele encontrou forças no Eterno, o seu Deus. Ele encontrou forças em Deus. Buscar ao Senhor. Está difícil? Está complicado? Está duro o caminho? Não olha para alguém. A gente olha às vezes alguém sorrindo, né? Feliz, alegre, mas você não sabe o que está acontecendo aqui. Então eu creio, quando eu olho para cada um dos rostos de vocês, eu sei que existem muitas lutas internas. Eu sei que tem gente aqui hoje que falou, não sei nem por que eu vim aqui, que era melhor estar debaixo do cobertor aqui, quietinha, porque eu não consigo nem olhar. Quantas vezes eu escuto isso? Eu não quero nem falar com ninguém. Eu estou lá, pastora, mas eu não quero nem olhar ninguém, eu estou lá quietinha. E às vezes a gente vem até por uma religiosidade, achando que entrar aqui vai receber lá a unção. Na verdade, essa unção vai ser recebida quando eu abrir o meu coração e buscar ao Senhor, entregando todas as minhas dores. Não é à toa, João começou o culto dizendo, tudo entregarei. E Deus está convidando a cada um de nós e dizendo, entrega tudo nas minhas mãos. Sabe, entra na presença do Senhor. Por isso que nós estamos toda quinta-feira aqui em adoração, em oração, em constante rendição. A gente vem aqui na quinta-feira, isso aqui fica lotado, todo mundo, né, chorando, orando, ajoelhado. A Nésia falou domingo, quinta-feira, falou assim, pastor falou ajoelha. Ela falou, meu Deus, eu vou ajoelhar, não vou levantar, porque eu não ajoelho há não sei quantos anos. Ela falou, o joelho está doendo. Ajoelhou e levantou, porque Deus cura. Se me buscardes de todo vosso coração. Davi se levantou e falou, já chorei, agora não vou ficar nesse marasmo não. Eu vou lutar pela minha família. E eu quero te encorajar a levantar e dizer, já o tempo de chorar chegou, o tempo de lamentar chegou, o tempo de ficar sentadinho culpando o outro parou. Agora eu não vou culpar quem errou, quem fez, quem deixou de fazer. Agora eu vou me levantar à presença do Rei dos Reis, naquela cruz vazia, e vou dizer, eu creio no poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho diz, nada é impossível para aquele que crê. Nada. E eu vou te falar uma coisa, eu falei para vocês, né? Eu estou fazendo mestrado no Texas, mas não precisa lá, foi na Bíblia que eu aprendi que nada quer dizer nada. Ah, nada é impossível, mas você não conhece meu diagnóstico. Nada é impossível, mas você não conhece meu marido lá em casa. Nada é impossível, não, nada é nada. Então quer dizer que tudo é tudo. Tudo é possível ao que crê. Nada pode resistir ao poder do Evangelho. Posso ouvir um amém? Amém. Então pare e pensa agora assim, aquilo ali que está difícil, é possível se eu creio no poder da cruz. Você pode pensar comigo agora? Pensa aqui, um minutinho. Pensa aqui, naquela dor. Pensa aqui, naquela tragédia. Pensa aqui, na falta de dinheiro. Pensa aqui, na falta de harmonia. Pensa aqui, naquele irmão que não fala com o irmão. Pensa aqui, já caiu por terra em nome de Jesus.
porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou sonhamos, amém? E aí o Eterno responde a Davi: persiga-os, você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que levaram. Hoje é dia de restituição, e restituição é uma palavra profética da Bíblia. Não é palavra aí de, qualquer umzinho que está falando na internet, vamos lá, vou fazer. Não, nós estamos falando o caminho. O caminho é através da cruz de Cristo. O caminho é através de entregar a vida ao Senhor. O caminho é através da rendição ao Senhor. E a gente vai perceber isso porque no versículo lá na frente diz assim: Davi os atacou no dia seguinte, lutou contra eles desde o amanhecer até a noite. Essa palavra quer dizer que não é mágica, é um processo. Nós precisamos lutar pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos pais, pelo nosso casamento, mas esse processo não é de um minuto para o outro. Mas eu orei hoje a beça, pastora, amanhã acordei no outro dia e não aconteceu nada. Ora mais. Mas eu já estou orando há 3 semanas. Ora mais. Mas a gente vai terminar o ciclo aqui da 5ª semana e muita gente recebeu a bênção e eu não recebi ainda. Nós já criamos outro de 4 semanas. Você precisa lutar, precisa continuar, precisa prosseguir, precisa continuar, precisa perseverar no processo. E a coisa parece que piora, e a coisa parece que não fica ruim, mas a palavra de Deus nos garante que nós não perderemos nada, porque Ele diz: você vai tomar tudo de volta. Lá na frente do texto, diz assim: ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos, bens ou qualquer coisa. Davi recuperou tudo. Eles ainda levaram as ovelhas e bois que pertenciam aos amalequitas. Olha a notícia boa da vitória. Além de você recuperar, você vai ser abençoado nessa vitória. Quem já teve uma resposta de oração assim? Eu pedi, uma coisa, achei que era uma coisa, eu só queria isso, aí irmã ali, eu só pedi isso, e de repente Deus veio e fez assim, eu falei, espera aí, eu falei isso aqui, testemunho, que falei igual do mestrado, foi assim, eu só queria um mestradozinho, de repente eu estou fazendo um mestrado nos Estados Unidos. Falei, como assim, Senhor? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele faz infinitamente mais. Eu, por exemplo, só pedi um marido, veio Davi. Bênção, gente. Aqui está chegando o dia dos namorados, a gente já vai fazendo, já vai fazendo aqui a média, Uma bênção. Mas é assim o tamanho do nosso Deus. A palavra de Deus diz que Abraão, quando ele ouve o Senhor e fala, deixa tudo na sua casa e vai para o caminho que eu vou te mandar, e ele vai andando. Quando você vai lendo esse caminho de Abraão, a palavra diz que aonde ele passava, todo o povo era abençoado. Porque a mão de Deus, ela é tão grande, que ela não vai chegar só ali em Fernanda e Davi, vai chegar nas meninas, vai chegar nos pais, vai chegar nos irmãos, e no Ângelo, lógico, que vai chegar e vai abrir, e vai chegar no negócio da Fernanda, e vai chegar, e vai abrindo. Mas, qual é o preço? Buscar ao Senhor. Gente, esse preço dá para todo mundo alcançar, porque não é por merecimento, não é pelo que eu faço, não é por quem eu sou, não é pelo que eu estudei, não é pelo dízimo que eu dou, é pela minha busca ao Senhor, é pelo meu reconhecimento que eu não consigo. O primeiro passo é eu reconhecer que sozinha eu não vou estabelecer a minha família na presença do Senhor. Mas o segundo passo é adorar, arrepender, se entregar ao Senhor, entregar a nossa família ao Senhor, para que Ele haja grandemente sobre a nossa casa. Eu queria encerrar essa manhã, essa palavra, te desafiando a acreditar no poder de Deus.
É essa palavra que tem gritado aos meus ouvidos, que pulou e saltou aos meus olhos. Às vezes a gente vive numa constante religiosidade. Eu vim à igreja, bati meu ponto domingo, entreguei minha oferta, não sei o que lá, acabou, amém. Mas a gente esquece do poder dessa palavra. Aqui, tudo que está acontecendo, aconteceu há milhares de anos, acontece hoje nas nossas vidas. A gente costuma limitar esse Deus, entendendo que, não, foi muito bonita essa história, foi muito bonito quando Moisés abriu o mar, mas a palavra de Deus garante que Ele pode abrir o mar hoje. E talvez hoje você esteja vivendo uma situação que você fala assim, só se abrir o mar. Deus pode abrir o mar na sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação dizendo assim, mas na minha família isso não é possível. Eu preciso que você saia daqui crendo na grandeza do poder de Deus. Deus conhece cada estrela pelo nome. A Bíblia fala que Ele chama cada estrela pelo nome. E existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Já está cientificamente comprovado. Se Ele conhece cada estrela pelo nome, que dirá cada ser humano que Ele criou de modo maravilhoso, estrondoso, diz o Salmo 139, com um propósito. Enquanto no ventre da minha mãe, Deus já tinha contado os meus dias. Deus já sabia que eu estaria hoje aqui, dia 25 de maio. Deus sabe o meu dia de amanhã. E Deus sabe os planos dele. E os planos dele são de nos fazer prosperar. Os planos dele são nos fazer paz eterna. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos adorar no Senhor, nesse hino que é tão lindo, um clássico, bom, em homenagem a Efra Neus, o hino, bem clássico. Tudo entregarei. E eu queria dizer para você que se hoje você decidir entregar a sua vida nas mãos do Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais. Como Davi recuperou sua mulher, seus filhos, ainda saiu de lá mais carregado de bênçãos ainda. Deus está aqui com um caminho aberto para que você recupere tudo aquilo que você perdeu na sua casa. Mas Ele está te convidando a entregar a sua vida nas mãos do Pai. A igreja está orando. A igreja está orando em oração. E eu quero perguntar se você entrou hoje aqui e porventura ainda não fez a sua decisão. Ainda não declarou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a fazer a decisão que vai transformar a tua vida. Que vai te levar ao reino dos céus. A uma vida eterna e abundante. E eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. Se hoje você entrou aqui e ainda não decidiu entregar a sua vida, não sai daqui sem tomar essa decisão. É uma decisão sua e com Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Mas talvez você hoje precise entregar, já entreguei minha vida, mas eu preciso entregar verdadeiramente o senhorio da minha vida a Jesus. Porque eu que estou agindo. Eu brigo, eu reclamo, eu trabalho, eu faço de tudo, mas não está resolvendo. Então, enquanto a gente estiver adorando ao Senhor agora, entregue ao Senhor aquilo que você tem retido no seu coração. Faça uma oração ao Senhor. E nessa primeira estrofe, só que o louvor vai adorar e você vai orar. E vai fazer essa entrega ao Senhor. Cristo a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Tudo entregarei.
chorar, na fase de reclamar, mas eu quero te convidar a ficar de pé agora, declarando e dizendo: tudo, Senhor, eu vou entregar, porque eu quero ver a minha família rendida aos seus pés. Eu quero ter vitória ainda nessa terra. Declare ao Senhor agora com alta voz e entregue a sua vida ao Senhor. Tudo Cristo a ti. Queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor amado. Senhor, estamos diante da Tua presença, Senhor, declarando que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Senhor, temos sofrido, temos chorado, temos perdido, mas nós cremos, Senhor, que nada é impossível àquele que crê, Senhor. Declaramos que cremos no Teu poder, Senhor. Declaramos, Senhor amado, que estamos entregando as nossas vidas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, Senhor, em Tuas mãos, Senhor amado. Senhor, transforma, Senhor, a tristeza em alegria, Senhor amado. Transforma a perda em ganho, Senhor amado. Traz de volta o filho perdido, Senhor amado. Traz de volta, Senhor, restaura o casamento, Senhor amado, que já não tem mais, Senhor, amor, Deus. Tu és o Deus do amor. Cura, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor, aquele, Senhor, que não tem cura humanamente falando. Mas, Senhor, nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos nas Tuas promessas, que nos garante vida e vida em abundância, Senhor amado. Estamos diante da Tua presença, Senhor amado, nos rendendo, nos entregando, Senhor amado. Declaramos que queremos viver, Senhor, o melhor dessa terra, Senhor amado. Ah, Deus, enche os nossos celeiros, Senhor. Abunda com a Tua chuva de bênção as nossas vidas, Senhor amado. Queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa a Tua igreja. Abençoa as famílias da Tua igreja, Senhor amado. Ah, se conosco, Senhor, agora até o final desse mês. E no próximo mês, Senhor, superabunda a Sua graça. Leva-nos em paz para os nossos lares. É em Cristo Jesus que oramos, Senhor amado. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho amado e as consolações e a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra. Oramos e declaramos amém, Senhor.